A Petrobras está muito presente no debate público, seja por conta da sua política de preços e o aumento do preço dos combustíveis, ou por conta da sua lucratividade exorbitante, ou pela discussão sobre a sua privatização. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso com o Eduardo Costa Pinto, professor da UFRJ. Eduardo, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, é um prazer poder conversar contigo hoje. Prazer todo meu discutir a questão da Petrobras Limited. Então, para a gente começar, eu queria pedir para você falar primeiro, dar um panorama, né, sobre o debate. Por que querem privatizar a Petrobras? E qual seria, né, o efeito dessa possível privatização para o consumidor e para a cadeia produtiva de energia? Vamos lá, vou começar a responder sua questão de trás para frente, porque qual é o argumento central hoje do governo Bolsonaro para a privatização da Petrobras? Tá? A ideia de que ele não consegue controlar preço, ou seja, que o governo não consegue gerenciar a Petrobras. É muito estranho isso, porque o governo é acionista majoritário, ele escolhe, né, uma maior parte do conselho de administração e o presidente da própria Petrobras. Tá? Mas qual é o argumento? O argumento é o seguinte, olha, a Petrobras ganhou uma autonomia e se privatizarmos a Petrobras, os preços vão cair, porque vai aumentar a concorrência. Esse é o argumento central. Esse é o argumento central para o consumidor em geral. Isso é uma completa falácia. Se a gente olha a refinaria RLAM, né, da Petrobras, que é a refinaria da Bahia, que foi privatizada, que se chama hoje Mataripe, que foi comprada pelo fundo Mubadala, nesse momento, a gasolina mais cara do Brasil, o diesel mais caro do Brasil, é o que é vendido pela Mataripe na Bahia. Como a Petrobras já pratica hoje o PPI, que é a política de preço, ela está maximizando o lucro, mas, ao mesmo tempo, esse preço é o preço mínimo caso ela seja privatizada para o consumidor final. Então, essa história de que essa privatização vai reduzir preço é uma falácia completa. Nem se observa agora, tá, com a privatização da RLAM, e muito menos ainda no futuro. A questão toda que se coloca é o seguinte, mas então por que o pessoal está querendo privatizar? Né? É porque, na verdade, a Petrobras, nos próximos 5 anos, segundo seu planejamento estratégico, e levando em conta, adaptando, que foi feito ano passado, levando em conta o aumento do preço do petróleo hoje, né, em torno de 400, a Petrobras deve gerar de caixa mais de R$1 trilhão nos próximos 5 anos, né? E, mais ainda, pagando as amortizações, a dívida e os credores, sobra em torno de 400 bilhões de reais, que seria tudo distribuído para dividendos. Então, tem uma disputa, tem uma economia política, quem vai se apropriar desse excedente. E quando o governo Bolsonaro está dizendo que, e iniciou já o processo, inclusive, ontem saiu um comunicado à imprensa da Petrobras, informando que o governo enviou ao Ministério da Economia, o Ministério de Minas e Energia, enviou um comunicado ao Ministério da Economia para iniciar o processo de estudos para a privatização. Quando o Bolsonaro está fazendo isso, ele está sinalizando para o andar de cima, para os interessados nesses 400 bilhões em curso, que vão ser nos próximos 5 anos, ou seja, para a burguesia, parte da classe alta brasileira, que, se ele é eleito, entregará isso para o setor privado. Então, tem um jogo aí de programa eleitoral, mais do que qualquer outra coisa, sobretudo para o andar de cima, e para os bolsonaristas, a ideia de que o Bolsonaro está tentando fazer alguma coisa, mas não consegue. Mas aí, claro que é uma falácia, porque ele tem autonomia para escolher o presidente da Petrobras e a maior parte do Conselho Administrativo. E se, né, essa privatização de fato acontecer, qual que seria o impacto dessa privatização sobre a dívida pública? Teria algum impacto significante? Seria um argumento que poderia justificar esses argumentos? Esse é o tipo de justificativa que, por exemplo, mantendo o teto dos gastos, se você privatizar, tudo vai para a dívida pública. Mas não faz cosquinha na dívida pública, ou seja, essa não é uma questão central que mudaria estruturalmente a dinâmica da dívida, não é essa a questão fundamental. A dinâmica da dívida tem que ser olhada a partir da relação com o crescimento econômico, então, a relação dívida-PIB. Então, assim, essa questão que preço vai cair,
que isso resolve as contas públicas. Isso o Guedes está falando desde o início de 2019. O Bolsonaro tem dito lá em 2019 que ia controlar, vou controlar o preço dos combustíveis. Então, depois de 4 anos, né, você tem gasolina e diesel, né, subindo mais de 70% nas refinarias, mais até do que na bomba. Então, o que significa dizer que o Bolsonaro tem entregado para o pessoal do andar de cima, né, os enormes lucros da Petrobras. Então, a privatização é para garantir que essa burguesia nacional e internacional, né, consiga obter essa massa enorme de recursos que a Petrobras vai gerar nos próximos 5 anos. E como você bem falou, os preços dos combustíveis têm crescido expressivamente nos últimos anos, né? E aí, quais que são as chances do preço cair se essa política de paridade de preço de importação for mantida? Tem alguma alternativa? Não. Na verdade, é até para explicar o que é essa política de paridade de importação. É como se a Petrobras importasse tudo o que ela vende no mercado interno. É como se fosse o seguinte, ela estivesse comprando a gasolina no Golfo do México, transformando pela taxa de câmbio do dia, botando um custo de transporte, botando custo para tirar a gasolina do navio, o custo de terminal, dos terminais, e, além de tudo, o custo do próprio negócio, que seria o lucro do negócio. É como se a Petrobras importasse tudo, e a Petrobras importa, em termos de derivados, 20%, 25% do que é necessário para a demanda interna, dos importadores. Então, na verdade, mantendo esse tipo de política de preço, a Petrobras opera como se fosse um monopólio privado, porque ela cobra o preço máximo. Por isso que, muitas vezes, em vários momentos, ela não chegava no nível máximo de utilização. Ela consegue obter uma margem de lucro maior com nível de utilização menor, com a questão das margens. Isso é o chamado preço de monopólio, né? Só que aqui tem uma pegadinha, que é o seguinte: como eu manter esse preço mais alto e não atendo a demanda, eu viabilizo a entrada do importador. Então, aumenta o número de concorrentes, entre aspas. Por que o número de concorrentes? Porque isso só é viabilizado porque a Petrobras mantém o preço mais alto. Aí eu fico me perguntando, um preço mais alto para ter o maior número de concorrentes, isso é preço de mercado? Se não gera menor preço? Porque qual a lógica da concorrência? É aumentar o número de ofertantes para o preço cair. Não, mas você aumenta o preço para aumentar o número de ofertantes? Então, você mantém um preço mais alto? Então, eu fico me perguntando, não, porque isso não tem nada a ver com a ideia de preço de mercado. Isso, na verdade, é um preço que viabiliza novos entrantes e é um nível de preço mais alto, porque a Petrobras exerce esse poder de monopólio. Então, isso eu fico me perguntando porque, assim, a discussão, por exemplo, a Petrobras não poderia mudar a política de preço. Primeiro, é uma besteira isso. Numa empresa, no meio capitalista que a gente vive, quem determina preço é a empresa. Preço, empresa. Mas na regulamentação da lei das estatais diz que tem que ser o preço que fomente a concorrência, o preço de mercado. Mas quem falou, por exemplo, que o preço de mercado é o preço de paridade de importação? Por que não pode ser de exportação? Ele também é um preço que viabiliza entrantes e um preço mais baixo, por exemplo. Não é tão simples e trivial associar a ideia de um preço de mercado, que é um preço mais alto para o consumidor final. Ou a regulação ou a concorrência, o seu fim não é reduzir preço na ponta no final. Então, o que é isso? Né? Então, nesse sentido, não há nenhum cenário com manutenção do PPI que o preço caia. Porque o efeito da guerra, a gente não tem desdobramento, né? Claro, quando o preço está alto nesse padrão atual do petróleo, você vai estimular o investimento. Pode ser que você descubra novas fronteiras petrolíferas. Então, daqui a 4, 5 anos, quando a decisão de investir hoje gere petróleo daqui a 4, 5 anos, os preços caem. Mas no médio espaço de tempo, você terá uma tendência de preço elevado. É pelo menos a minha leitura sobre a questão energética. Então, o PPI... Mas aqui é um ponto que eu queria chamar a atenção, que pouca gente tem destacado. O aumento do preço do petróleo sempre gerou um enorme problema para o Brasil, por causa das contas externas, por causa da conta petróleo. Aqui a gente tem uma enorme novidade, porque nós nos tornamos país produtor e exportador líquido de petróleo. Quando o preço do petróleo sobe, aumenta a renda do petróleo gerado no Brasil. Né?
Ou seja, é um contexto completamente diferente em termos históricos do que a gente vivia e viveu. Ou seja, quando o preço do petróleo aumenta a renda petrolífera gerada no Brasil. E aumenta uma disputa, né, por quem vai se apropriar do aumento dessa renda. E o PPI, a política de preço da Petrobras, garante que a renda do petróleo seja realizada no mercado interno. É que as pessoas não entendem que é no estudo do setor. Alguém diz assim, mas Eduardo, a renda do petróleo não é gerada na exploração e produção? O que é que o PPI tem a ver com isso? Com lucro? Né? Tem economista aí que não entende do setor falando sobre isso aí, esquece de dizer o seguinte: a maior parte do petróleo produzido pela Petrobras é vendido, entre aspas, para a própria Petrobras Refino. Então, o lucro, ou seja, a maior parte da receita de vendas da Petrobras não é com petróleo cru, é com diesel e gasolina. É 40, cerca de, os dois juntos, 40% de toda a receita da Petrobras é com venda de diesel e gasolina das refinarias. Então, porque você tem que olhar a empresa de forma integrada, um setor em forma de cadeia e forma integrada. Acho que esse é um ponto importante. Então, se por um lado o preço dos combustíveis está caro, a lucratividade pelo outro está nas alturas, né? E está servindo muito bem a esse propósito de aumentar os lucros da empresa. E aí, outro componente, Lene, que eu esqueci de comentar que é importante, além do preço, a questão da forte redução dos custos de extração do pré-sal. Então, esses dois componentes são centrais. É como se fosse o seguinte: o preço, ou seja, a receita unitária está crescendo e os custos crescem numa velocidade menor. Então, vai abrindo uma boca de jacaré, vai aumentando a diferença entre as receitas por derivados vendidos e os custos de produção dos derivados vendidos, que não são importados em sua grande maioria, são produzidos internamente e com custos de produção relativamente baixos, né? Hoje o custo, se não me falha a memória, o custo total de extração de petróleo, acho que, se não me falha a memória, é $41 o barril. A gente está falando preço do petróleo é 120. E o custo para produzir petróleo no Brasil, os custos totais, né, está em torno de $41. É uma boa diferença. É $70 a diferença, dá uma margem operacional de mais de 70%. Acho difícil alguma coisa dar tanto lucro hoje como extrair petróleo no Brasil. E aí isso puxa para a minha última pergunta para você, que é em relação à crise climática, né? Tem ganhado muito fôlego nos debates internacionais, essa questão da transição climática, da transição energética. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre o papel da Petrobras nessa transição energética. Acho que esse é um ponto fundamental que essa atual gestão tem jogado para o segundo plano. Por quê? Que aqui acho que é um elemento muito importante desse debate, que é o seguinte: a Petrobras, antes de mais nada, é uma empresa de energia, né? E as empresas do setor de petróleo, elas têm cada vez mais se integrado verticalmente, que é a lógica do poço ao poste. Todas elas têm avançado no investimento em energia renovável, porque elas estão pensando na própria transição energética. A Petrobras está fazendo um movimento completamente contrário a esse. Na verdade, ela acabou de vender a participação que ela tinha nos parques eólicos. Então, Mangue Seco 1, 2, 3 e 4 foi vendido recentemente, que era a participação que a Petrobras tinha em energia eólica. A Petrobras está se concentrando só na exploração e produção de petróleo no pré-sal, que hoje dá um enorme lucro, mas se você pensa daqui a 20, 30 anos na questão da transição energética, essa empresa teria que estar hoje investindo em tecnologia para que a geração de energia limpa desse uma lucratividade e ela pudesse entrar no mercado com uma capacidade de, no futuro, ser uma player desse processo. Mas ela está saindo, ela está reduzindo o investimento. Ou seja, a atual gestão da Petrobras tem operado como um negócio curto prazista, um negócio que é de energia, que é de longo prazo. Ou seja, eu aumento a distribuição de dividendos hoje, porque os gestores dizem assim, os financistas da Petrobras, não,
Eu não vou investir em energia limpa e renovável porque a rentabilidade é menor do que explorar o pré-sal hoje. Então, eu não vou reduzir a minha lucratividade média no curto prazo, no preço médio e longo prazo. Ou seja, é ruim enquanto negócio pensando em termos de maximização intertemporal, né? Ou seja, no médio prazo, ou no longo, ou no médio e longo prazo, a energia renovável vai ser uma fonte importante de geração de caixa para a empresa. Mas se ela não começar a investir hoje, não será, se ela ficar presa apenas no pré-sal, né? Ou seja, a própria gestão da empresa hoje, com redução, com venda de ativos e investimento abaixo da depreciação, depleção e amortização, ou seja, a empresa está encolhendo. Ela está encolhendo, mas ela está gerando enorme lucro hoje, que está sendo distribuído fortemente. Então, 48 bilhões no trimestre é inimaginável. E esses dividendos distribuídos vão para, a maior parte, para o setor privado, que já é 62%, e esse dinheiro volta para a economia? Não, esse dinheiro volta para quê normalmente? Para a compra de novos papéis, de novos títulos financeiros, e o que vai para o governo, dado o teto dos gastos, vai para bater dívida. Ou seja, ainda alimenta, né, as dimensões do mercado financeiro, da acumulação financeira, sem se reverter em novos investimentos, geração de emprego e renda para o país. É realmente está bem em sintonia, né, com a lógica curto-prazista do mercado financeiro, que é completamente incompatível com um processo de transição energética que necessariamente é a longo prazo, né? Então, Sim. realmente... E a Petrobras poderia ter um papel muito importante nisso, né? Que não precisaria acabar a empresa, mas sim conduzir esse processo de transição. Então... Ela é fundamental nesse processo de transição. Fundamental, dada a capacidade de investimento, dada a questão das possibilidades, da integração que é possível fazer ao mesmo tempo com os recursos do pré-sal para pensar a transição energética. É verdade. Mas então, Eduardo, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite mais uma vez. E gostaria de convidar todos e todas para conhecer o FINDE. E é só pesquisar o nosso site ou nas redes sociais por FINDE UF. E, mais uma vez, muito obrigada, Eduardo. Obrigado, Celine. Obrigado pelo convite do FINDE para discutir essa questão do petróleo, como tem conexões, sim, com a questão dos mercados financeiros e com as finanças, em que os segmentos financeiros hoje têm um papel e um poder significativo que vai das estruturas maiores, mas também da própria gestão empresarial. É verdade. É um ponto muito importante, ainda mais pensando que está chegando eleições e discussão de novas agendas. Mas muito obrigada, Eduardo. Obrigado a vocês. Um abraço a todos e todas.